Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Terra, meu amor, esse espaço do braço de comunicação da União Planetária, que é a TV Supre. E nesse programa nós procuramos trazer temáticas e abordagens para justamente sensibilizar e conscientizar todos nós para a importância de estarmos atentos nesse momento planetário, no nosso compromisso individual e coletivamente vamos dizer assim, na construção de um processo regenerativo para um futuro sustentável e harmonioso entre todos nós. Hoje eu trouxe um convidado especial, André Souza, vou apresentar a vocês a ele em seguida do nosso poema. E o nosso poema hoje, ele tem como título O Tempo, e é um poema do Rainer Maria Rilke, escrito no ano de 1929. Faz parte da obra Cartas a um Jovem Poeta. E o poema tem tudo a ver com a temática que nós vamos abordar hoje. Vocês vão entender por quê. E o poema diz assim: o tempo não é uma medida. Um ano não conta, 10 anos não representam nada. Ser artista não significa contar, é crescer como a árvore, que não apressa sua seiva e resiste, serena, aos grandes ventos da primavera, sem temer que o verão possa não vir. O verão há de vir, mas só vem para aqueles que sabem esperar, tão sossegados como se tivessem na frente a eternidade. Então, esse poema do Rainer Maria Rilke é para nos inspirar sobre esse momento nosso. A gente está apressado, a gente está inquieto, a gente não sossega o coração para pensar efetivamente que ações, que compromissos éticos precisamos ter com a terra, com a natureza, com nós mesmos. E hoje eu trouxe para conversar com a gente o André Luiz Farias de Souza. Seja bem-vindo, André. É uma alegria ter você aqui para tratar de algo tão importante que está inquietando o coração da gente e que está fazendo a gente se perguntar: será que a primavera vem? Será que o verão vem? Será que as águas virão? Será que o inverno virá? Né? Porque com essas mudanças climáticas nós estamos vendo, que nós estamos assistindo, todos nós estamos num estado de perplexidade com as transformações da Terra. E o André vem conversar com a gente justamente sobre isso, porque ele é um mestre e um doutor nessa área. O André, ele é engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre e doutor em meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em sensoriamento remoto da superfície pela Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Atualmente, ele é especialista em clima e energia do projeto Cidades Sustentáveis, CIT Inova, que é realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, pela SEMA, né, no Distrito Federal. E é pesquisador e colaborador em projetos que envolvem as mudanças do clima, energia solar, né? E ele também atua como assessor de programas de geoprocessamento e meteorologia do Conselho do CONSAB. Então, André, é um currículo muito vasto, estou fazendo uma síntese aqui para podermos entrar logo na nossa conversa. André, qual é efetivamente o cenário que se anuncia para o Planalto Central? Porque, de fato, a configuração do território do Distrito Federal mudou e muito rapidamente. Se a gente pensasse por vista da escala da Terra, né? Uhum. Em 60 anos, a gente criou o que criamos, o que temos como cidade hoje, Exato, Brasília, né? Então, assim, exato. e nesse cenário que a gente está hoje, como é que, quais são as prospecções, digamos, porque nós, ao mesmo tempo que ocupamos o território, também enchemos de automóveis,
não é? Uhum. Mudamos a paisagem, Isso. adensamos, então, assim, Uhum. impermeabilizamos o solo, não é isso? Então, Isso. assim, claro que isso tem a ver com o cenário do presente e as prospecções para o futuro. Então, Uhum. nos estudos que você fez, que graças a Deus agora tem todos esses equipamentos para avaliar, quais são os cenários que a gente tem para avaliar a dimensão do clima, das mudanças climáticas, melhor dizendo, dentro do Distrito Federal, Uhum. no Planalto Central? Uhum. Então, aí, assim, só recuperando um pouquinho lá de trás, para a região, como a gente tem visto muito falar de El Niño, Laninha, então, assim, para essa região centro-norte do Brasil, os efeitos diretos de El Niño e Laninha, eles não são muito bem estabelecidos. Eles são muito bem estabelecidos para a região sul do Brasil, para o sudeste do Brasil, no Nordeste. Se o impacto dele é mais chuva, vai ser menos chuva, isso já é bem estabelecido. Agora, para a região centro-norte, hoje a gente já está aprendendo mais. Então, os cenários hoje são melhores do que hoje nós podemos ter uma ideia melhor do que nós teríamos antigamente. Porque nós temos mais dados, mais instrumentos e nós temos mais modelos para fazer essas simulações e mais instrumentos para ver o impacto dessas variações, né? Então, assim, nos cenários de mudança do clima que foram feitos aqui para toda a rede do DF, né? Toda a rede e o DF foi feito o cenário com uma escala de 5 quilômetros. Isso, em termos de modelagem climática, é o top. Então, assim, a melhor simulação que se pode ter em termos de clima, essa escala espacial está excelente, porque ela é feita numa escala de espacial menor, assim, algo em torno de 20 quilômetros. Então, assim, nós temos para o DF com 5. Para toda a rede, nós temos esses resultados com 5 quilômetros, e o que a gente vê é que ah, os cenários de todos os Só uma coisinha, modelos, explica para os nossos telespectadores o que é RID, né? Porque rede, aham, tá, isso. aham, a rede, no Brasil, existem três redes, que são regiões integradas de desenvolvimento econômico. A Uhum. maior de todas é a rede DF em torno, ó, que é o todo em torno de Brasília. São, se eu não me engano, 33 municípios no total, sendo que quatro são no estado de Minas, o Distrito Federal e mais uns 27 municípios aqui do estado de Goiás. E ela foi ampliada, por isso que está nesses 27. Aí tem as outras redes, que é uma no Nordeste e a outra, assim, não me recordo direito qual é. Mas, assim, essa região toda, ela tem uma cobertura vegetal muito semelhante, tem todo um ecossistema que faz com que elas sejam homogêneas em si. A grande diferença, em se falando da rede, seria com relação à topografia, que aqui em Brasília nós estamos numa área de planalto que faz com que os nossos cursos d'água que para a gente que mora aqui não é uma coisa boa, eles têm um espelho d'água muito estreito. Então, assim, porque aqui, por ser alto, é uma região de nascentes. Aqui em Brasília, o Distrito Federal, nós temos nascentes para três bacias, três grandes bacias hidrográficas, né? Tem até um parque ecológico lá, de águas emendadas, que é exatamente nessa região de junção das três bacias. Então, assim, por nós não termos esses espelhos d'água com grande volume, nós somos limitados exclusivamente a receber água na época da nossa chuva, que o clima daqui de Brasília, quem vive aqui sabe que as quatro estações do ano para a gente são duas, que é a estação da chuva e a estação da seca, bem marcadamente. Nesse cenário, mudanças do clima, o que nós observamos é que vai haver uma redução gradativa do volume de chuvas até 2100. Então, assim, isso já é observado e vai ficar mais.
mais intenso até 2100. Então, pelos nossos rios não terem toda essa extensão, nós somos muito dependentes dos reservatórios. E com menos chuva, nós teremos menos água disponíveis nos reservatórios. E aqui em Brasília, há regiões que dependem de poços de água. Eles fazem a extração de poços. E pela estrutura da cidade, por nós estarmos habitando exatamente as áreas de recarga desses mananciais, isso também compromete, né, a extração dessas águas subterrâneas. Então, nós estamos caminhando para um cenário em que nós temos, não basta apenas mitigar, nós temos que já nos adaptar. Porque Sim, uma coisa assim que é importante, quando a gente fala em cenário de mudança do clima, junto com ela também vem cenários de emissões. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós identificamos que o principal setor contribuinte de gases de efeito estufa é o transporte. Mas outro grande contribuinte também é a mudança de uso do solo. Então, se nós temos combustíveis automotivos renováveis, e se nós reduzirmos o nosso impacto humano nessa mudança de uso do solo, isso já vai contribuir de forma expressiva nas emissões aqui do Distrito Federal. sim. Mas aí, Só um minutinho, André, eu queria só aham, aproveitar essa sua fala importantíssima para trazer assim duas colocações que eu gostaria que você comentasse. Uma, pela sua fala, eu entendo que cada vez mais a gente percebe que plantando árvores, colhendo água, né? Já existe exatamente. um estudo que comprova que você tem mais árvores, você tem mais água, não é? Ou Uhum. seja, e o cerrado é um bioma que dizem que é uma floresta de cabeça para baixo. Ou seja, Exatamente, para que a exatamente. gente possa reverter um cenário de aquecimento global, é necessário plantarmos mais árvores e preservar Isso. os recortes verdes que temos, não é? Uhum. Então, assim, essa voracidade de ocupação territorial com a expansão urbana é algo que precisa ser muito bem planejado e Exato. repensado nesse momento. Esse é o Uhum. primeiro aspecto. E o Isso. segundo é a questão do próprio desenho urbano, né, da cidade. Uhum. Nossa cidade, por ser plana, a gente poderia ter um sistema multimodal de transporte, não é? A gente Isso. privilegia muito o transporte individual, né? E a Exato. gente, você concorda que é preciso que haja Exatamente. essas duas iniciativas de cuidado? Aham, concordo plenamente. É uma questão de existência futura. Se nós não fizermos isso, como por exemplo eu falei, vamos ter menos água, mas por outro lado, grande parte das nossas fontes de energia são hídricas. Então, assim, com menos água, menos energia, então é preciso, além de ser hídrica, elas estão distantes. Precisamos ter fontes de energia solar aqui em Brasília, que é a nossa principal fonte, mais próximas da cidade, para ficarmos menos reféns dessa energia que vem de fora. Também temos que favorecer e incentivar o plantio de árvores, porque trazer esse conforto térmico para a cidade vai fazer com que, no cenário de temperatura elevada, nós não necessitemos usar tanto ar-condicionado, que demanda muita energia. E os modais de transporte, se eles puderem ser pensados de forma a atender melhor todas as classes, isso então tira um peso muito grande do DF nessas emissões todas. Porque o que é que acontece também embora nós não estejamos em São Paulo, que nós temos aquele impacto do transporte na saúde pública e tal, o nosso grande transporte, ele acontece em áreas onde forma capas de poluição. Ali na Sim, EPTG,
você é visível a Da poluição minha do casa eu transporte. vejo, da minha casa eu vejo aquela nuvem, me dá uma Pois agonia. é, Na época da exato. seca, principalmente, Aham, fica pairando exato, aquela nuvem, né, de exato. poluição. Uhum. Então, assim, incentivar esses modais, o transporte mais coletivo ao invés do individual, vai favorecer todos os aspectos de vida aqui no Distrito Federal. Sim, sim, André, é muito importante o que você está trazendo, porque aqui no nosso programa a gente também tem conversado sobre isso, né? Que as pessoas, diante dos cenários, das notícias, ficam se sentindo impotentes. Ai, mas o que eu posso Uhum. fazer a respeito disso? E o que a gente está vendo é que cada um de nós pode fazer muita coisa. A gente pode começar Sim, a mudar, de atitudes, a gente pode conversar com os nossos representantes na Câmara Legislativa isso. no governo, Uhum. pedir o compromisso ético em relação às Exato. mudanças do clima, né, André? Isso. E, André, e a questão, por exemplo, porque o Acordo de Paris falava de um aumento de temperatura de até 1,5 graus para a gente evitar chegar lá, né? Aham. Aqui no DF a gente vai conseguir manter esse equilíbrio? Como é que está isso? Então, na verdade, assim, em termos de clima, o nosso tamanho é muito limitado. Mas, por Brasília, pelo Distrito Federal ser uma unidade da federação, ela tem condições de implantar regulações, normas que possam servir de espelho para outras unidades da federação, que são os entes subnacionais, e, como entes subnacionais, todos eles podem fortalecer o papel do Brasil, que aí sim teria um grande impacto na agenda de clima, porque, segundo a OMM, a gente já está no cenário já chegou, o cenário já chegou, não é mais Esperar, né? mitigar, não é mais mitigar, é se adaptar e tentar fazer com que isso não cresça ainda mais. Eu acho muito importante o que você está trazendo, André, também pelo seguinte: na linha desse compromisso da cidadania, você lembra quando a gente teve um episódio no governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente teve que reduzir energia? Aham, Todo mundo apagou luz, todo mundo sim, diminuiu de ter freezer em casa, de ter isso, 2 geladeiras, de ter não sei o quê. isso, Houve um compromisso da cidadania. Então, é isso que eu sinto, é que assim, a gente está vendo, por exemplo, o governo federal colocou que a pauta das mudanças climáticas vai ser prioritária, mas é preciso convocar a sociedade para isso, esse movimento, né, André? E eu sinto aham, também que Brasília, isso, eu gostei de ouvir você falar essa questão que Brasília tem uma vocação, por ser o centro do Brasil, por ser a isso, capital do Brasil, de sensibilizar outras unidades uhum, da uhum, federação para compromissos de mudança, né? Como é que você acha exato. que isso pode acontecer, André? Então, porque, olha, no projeto City Nova, ele aqui no Brasil, ele é desenvolvido em apenas duas cidades, que é Brasília e Recife. Mas Brasília tem a vantagem de que, ao mesmo tempo que nós somos uma cidade, nós também somos um estado. Sim, Então, nós conseguimos transitar nos dois universos e essa é a grande vocação de Brasília. Ela sim, pode dialogar de frente com São Paulo, a cidade, com São Paulo, o estado, Rio de Janeiro, cidade, Rio de Janeiro, estado. Então, assim, Brasília, ela tem essa capilaridade, né? sim, E muitos dos líderes daqui, eles também têm essa consciência. sim. Então, cabe à população também se apropriar disso, junto com os líderes, e seguirem juntos para Sim. tentar melhorar o destino, o futuro das próximas gerações. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. André, uma pergunta que inquieta todos nós é o seguinte: a gente vê nos cenários, nos noticiários, melhor dizendo,
do mundo inteiro, grandes mudanças acontecendo, né? Como no Afeganistão, na Índia. A gente vê aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, de repente, a gente agora está ouvindo falar em ciclone subtropical, aí a gente vê aquela vendaval, né? Então, isso está gerando uma inquietação muito grande na gente. Essas mudanças estão sendo estudadas, estão sendo previstas, ou as pessoas estão sendo também, estão tendo que estudar na medida em que as coisas estão acontecendo? Então, uma das coisas, uma das coisas que foi identificado nos estudos de todos os cenários de mudança do clima, porque ainda tem essa questão. É, Vieram me perguntar assim: mas e qual é o melhor cenário? Não existe o melhor cenário. Para que nós possamos ter uma boa estimativa de cenário de mudança de clima, a gente não pode usar apenas uma modelagem. Então, assim, quanto mais modelos de previsão, mais resultados de modelos de previsão fornecerem respostas, melhor, porque o que nós vemos, na verdade, são as tendências que esses modelos mostram. Então, o Sim, que nós observamos com todos os modelos do IPCC, que inclusive os modelos que foram utilizados para esse estudo aqui na RIDE, também eles fazem parte do, do caldeirão de opções do IPCC, eles mostram que os eventos extremos, antigamente evento extremo era uma raridade de acontecer. Só que nesse cenário de mudança de clima, os eventos extremos vão ser acontecer mais comum, vão ser mais mais frequentemente, né? vão acontecer mais frequentemente. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que você citou, hoje nós estamos vivendo chuvas e ciclone extratropical. Semanas atrás, acho que meses atrás, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, assim, não é que a chuva foi um caso anormal, mas o ciclone, na intensidade que veio, foi anormal. E esse é um caso extremo. É a E mesma também, por coisa, exemplo, isso. é a E mesma alguns coisa da meses, Índia. Aham. Que é o que o inverso disso tudo são essas ondas de calor lá no hemisfério norte. Por que que lá é mais intenso? É como eu falei lá no início, eles têm muito mais terra do que água. Então, se você começa a aquecer muito uma superfície sólida, ela aquece mais rapidamente do que você aquecer a água. É o que sim, acontece lá. E por eles estarem no verão, o sol está lá em cima. Tá? sim, a gente viu na Espanha, chegou a 50 graus a Exato. temperatura da Terra lá, né? Uhum. Sim. Então, uhum, Quando eu morei lá em Évora, eu passei uma temporada em Évora e na Espanha, em Portugal e na Espanha, eu tive acesso a registros de 52 graus lá em olha, Évora. E nesta ocasião, o, alguns idosos vieram a óbito, exatamente por conta dessas ondas de calor. Então, nessas mudanças do clima, esses cenários de ondas de calor vão ser muito mais frequentes. E para o hemisfério norte, isso não é só calor. Isso também implica em seca e incêndio, sim, que é o que exatamente, se observa, que é o que acontece aqui também. sim. Só que com Então, eles é diferente, né? André, o que assim, eu acho que traz para a gente uma sensação de que a gente pode intervir nisso, plantando árvores, Sim. mudando padrões de atitude. Isso é que eu acho importante as pessoas se darem conta, Uhum. né? Porque a Terra é Sim. viva, ela está se Exato. transformando o tempo todo. Mas Exato. muito do que está acontecendo é resultado das ações humanas, né, André? Exatamente. Esses ciclones extratropicais fora de época nada mais é do que a Terra está aquecendo muito em algum lugar e nós somos um sistema fechado. A Sim, Terra ela se comporta como uma média. Se em um lugar aquece muito, com certeza aquele calor ele vai ser dissipado de alguma forma em outro lugar. E sim. assim acontece. E quem faz esse transporte são as águas do mar. Por isso que nós vemos esses ciclones extratropicais, vemos os tufões lá na costa do Japão e da China, vemos os ciclones aqui nos Estados Unidos. Então, Inclusive, assim,
uma foto incrível correu às redes, né, mostrando a formação de uma tempestade numa cidade da China, um cenário totalmente assustador, né? Sim, Essa imagem que aconteceu na aham. China. É, Uhum, e é exatamente dessa forma que a Terra faz com que o calor ele se dissipe. Então, em algum lugar, ela vai ser de uma forma mais intensa. E isso sim. acontece com esses sistemas acontecendo fora da época normal, né? Não era Então, nós normal, temos. mas nessas mudanças eles começam a ser mais comuns. Então, temos que nos movimentar para tentar reverter o que for possível. Sim, e nos conscientizarmos cada vez mais de que tudo tem a ver com tudo, não é? Que as Sim, águas, que a floresta, o isso. desmatamento da Amazônia tem a ver com os rios Aham, voadores, que tem a ver com aquelas poeiras que aconteciam em São exato. Paulo, que tem a ver com Aham, a falta de chuva em outro lugar. Então, assim, eu acho que ao exato. mesmo tempo nós humanos estamos aprendendo que a gente não pode só olhar para o próprio umbigo e construir Isso. uma sociedade consumista Aham, para atender nossos desejos, exato. mas olhar para essa consciência de pertencimento, né, André? Exato. A Mãe Terra é uma só para todos. André, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse estudo que vocês fizeram, vocês chegaram a definir algum plano de mitigação? Sim, sim. Com base nos cenários de mudança do clima, nós fizemos o inventário de gases de emissões e com os dois nós fizemos o plano de mitigação de gases de efeito estufa aqui para o Distrito Federal e também o plano de adaptação. No Hum, plano de mitigação foi feita uma sequência de medidas que poderiam ser adotadas para já fazer com que o DF emitisse menos. A primeira delas, que é que a maior contribuição seria a redução de transições no uso da terra, ou seja, nós diminuirmos a nossa influência desmatando o nosso cerrado. A segunda ótimo. seria evitando a queima de, de resíduos sólidos, que é um dos nossos grandes componentes. A terceira seria o incentivo ao biocombustível, particularmente o etanol. E como nós temos muita demanda por transporte coletivo, a mudança de diesel por biodiesel para toda a frota, né? Então, assim, Olha, também a criação de um programa de proteção florestal, a biodigestão, ampliação do sistema de BRT com a substituição de 30% do transporte já individual, aumento da reciclagem, sistema de tráfego inteligente, implantação do VLT, né? Já faz parte do plano. sim. Fotografia se dá muito bem com VLT, né? Exatamente, exatamente. Mesmo que não fosse implantado aqui na Asa Norte-Sul, ele poderia ser implantado ali na IPTG, Sim, claro. não é? Na IPTG, lá de Sobradinho para Planaltina, olha o tanto que reduziria o transporte. Só de Nossa, Planaltina a Sobradinho, bastante. Compostagem, o teletrabalho, redução dos incêndios florestais com medidas de sim. vigilância, né? A eficientização da iluminação pública, a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED que iluminam muito mais e consomem muito menos. Muito A menos. expansão do metrô, o plano de baixo carbono, que inclusive já vai ser assinado, em breve vai ser assinado o Sim, plano de agricultura de baixo carbono aqui do Distrito Federal, né? boa E notícia. já vai ser uma realidade. Em breve ele vai ser assinado pelas secretarias. Eu acho. E também educação ambiental. Então, assim, são um conjunto de medidas que já podem ser implantadas e que já vão dar alguns resultados se forem levadas adiante. Olha, Então, isso o plano de enche o nosso mitigação, coração de esperança, porque exato, não adianta apenas você constatar a problemática sem apontar cenários de mudança, né? Então, exato, esses cenários de mudança, uhum, a mitigação já foram identificados. exato, e são coisas factíveis. E eu acho muito importante a gente pensar justamente nessa direção, André, porque, de fato, não se trata do conto da carochinha, se trata Uhum, de um dado de realidade. E cada isso. um de nós pode trazer sua contribuição na reversão desse cenário, desde Uhum. que todos nós nos mobilizemos nessa direção.
exato. Agora, é claro, tem que haver vontade política dos governos para facilitar, né, que a cidadania possa Se estar junto, exercita. né, se exercitando e transformando também seus Exato. padrões, seus modelos de Aham. atitude, né? Uhum. Nós estamos realmente num momento, sabe, André, de uma grande construção de uma cultura Sim, regenerativa, né? Nós sim, precisamos precisamos. ressignificar a nossa presença Isso, na Terra, né? André, quero agradecer exatamente. muito a Ah, sua eu que presença. agradeço. Foi Agradeço uma sempre. oportunidade ótima de te ouvir. Eu conheci o André ele deu essa palestra no projeto City Inova, uma palestra brilhante, quero dizer de público aqui, André. Ah, Sua palestra obrigado. foi realmente brilhante Obrigado. e então assim, é uma oportunidade muito especial ter o seu depoimento aqui com a gente. Ah, Muito eu que obrigada. agradeço. Eu que agradeço e estou à disposição. Um abraço a Tá? todos. Muito obrigada, André. Até nosso próximo encontro. Até lá.